Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos continuar a falar sobre os espaços LP, mais especificamente sobre o espaço L infinito, tá? Então, a gente continua, né, a falar sobre os espaços LP. Nas últimas aulas a gente falou sobre algumas propriedades do LP para P maior ou igual a 1, né? Então agora a gente vai definir o espaço L infinito. L infinito é o conjunto das funções que são limitadas em quase todos os pontos. Então, como de costume, a gente vai ter um espaço de medida. Então, tem um conjunto X, tem uma sigma álgebra M e uma medida μ, certo? Espaço de medida, beleza? E aí a gente vai dizer que uma função f de x em R mensurável, ela está em L infinito se existir C maior que zero, tal que, certo? Tal que o módulo de f de x seja menor ou igual a C em quase todo ponto. Beleza? Então, L infinito é o conjunto das funções mensuráveis, né, que são limitadas em quase todos os pontos. Como os outros espaços LP, esse espaço também vai ter a vai ter uma norma, né? Então a gente define, ó, se f pertence a L infinito, então a norma de f nesse espaço é o ínfimo dessas constantes aqui que satisfazem isso. Tá? Então é o ínfimo dos valores de C positivos, certo? Tais que módulo de f de x é menor ou igual a C em quase todos os pontos. Então, a gente vai mostrar, certo, que bem, é claro que L infinito é um espaço, ele é um espaço vetorial, né? Se eu pego duas funções que são limitadas em quase todos os pontos, a soma vai ser limitada em quase todos os pontos. Se eu pego uma função que é limitada em quase todos os pontos e multiplico por alguma constante, então esse resultado também vai ser limitado em quase todos os pontos, tá? Então eu tenho um espaço vetorial sobre os números reais. Então a gente vai ver, certo, inicialmente que isso aqui realmente é uma norma, desde que eu faça a mesma coisa que eu fiz nos outros espaços LP. Ou seja, para que isso aqui realmente seja uma norma, eu vou precisar fazer uma identificação de funções que sejam iguais em quase todos os pontos. Então, na realidade, o L infinito que a gente vai considerar não vai ser esse espaço que a gente definiu aqui. Vai ser o espaço quociente desse L infinito que a gente definiu pela relação de equivalência que diz que duas funções vão ser equivalentes se forem iguais em quase todos os pontos. Aí a gente comete aquele abuso de notação e vai definir o espaço quociente também da mesma forma que a gente definia esse espaço original, tá certo? Então, quando a gente falar de L infinito agora, lembra que a gente está falando um, sobre um espaço quociente, beleza? Então, a gente vai mostrar que nesse espaço quociente, isso aqui é uma métrica. Desculpa, é uma norma. Mas para a gente provar isso, a primeira coisa a fazer vai ser demonstrar essa proposição aqui, que diz o seguinte: bem, a norma da função f, ela é uma dessas constantes aqui, certo? Ela é uma dessas constantes. Ou seja, se f pertence a L infinito, então módulo de f de x é menor ou igual à norma de f em L infinito em quase todos os pontos. Vamos para a demonstração. Beleza? Beleza. Bem, de acordo com essa definição que a gente deu, ó, a norma de f em L infinito é o ínfimo, certo? Dessas constantes aqui. Então, eu posso obter, certo? É, um- é, um- uma sequência que seja decrescente de números reais positivos,
tal que essa sequência ela tenda à norma, beleza? E tal que para cada n a gente tem aqui módulo de f de x seja menor ou igual a cn, beleza? Então vamos escrever isso aqui direitinho. Então, existe uma sequência Cn de números reais tal que, então, inicialmente eu sei que Cn tende à norma de f, certo? E módulo de f de x é menor ou igual a Cn, beleza? Em quase todos os pontos. Tá bom. Dizer que isso aqui ocorre em quase todos os pontos quer dizer que isso aí só não ocorre em um conjunto de medida nula, certo? Então, dessa forma, daí, para cada n, existe n mensurável na nossa sigma álgebra, tal que, certo? Tal que a medida dele é zero, certo? E tal que isso aqui vale para todo ponto que não esteja em n, certo? Então, tal que módulo de f de x é menor ou igual a Cn, certo? Para todo x que esteja fora de n, certo? Beleza, então vamos definir E como sendo a união dos ENs, certo? União de n igual a 1 até infinito de EN. Logo, a medida de E também é zero. Beleza? A medida de E é zero. E, tá, se x não estiver em E, quer dizer que x não está em nenhum dos ENs. Beleza? Portanto, se o x não está em E, isso aqui vale para todo n, certo? Então, e se x não está em E, então, certo, o módulo de f de x é menor ou igual a Cn para todo n. E isso vale, certo? Desde que eu não esteja em E. Fazendo n tender a infinito, nessa última desigualdade aí, o que é que eu obtenho? Eu obtenho que o módulo de f de x é menor ou igual a quem? Ao limite do lado direito. Limite do lado direito é a norma de f em L infinito, certo? E isso vale para todo x que não esteja em E. Bem, como E tem medida nula, então isso aqui vale para todo x, exceto em um conjunto de medida nula. Ou seja, isso aqui vale em quase todos os pontos, como a gente queria demonstrar, certo? Completando a demonstração. Beleza? Beleza. Então, finalizamos essa parte aqui da aula. Vamos agora mostrar, né, que L infinito com essa norma é um espaço vetorial, certo, normado. Então, lembra agora que eu estou identificando funções que são iguais em quase todos os pontos. Então, vamos relembrar isso aqui. Então, novamente, identificamos funções iguais QTP, certo? Então, por uma relação de equivalência. E aí, o L infinito da gente, na realidade, é um espaço quociente. É o espaço quociente do espaço vetorial das funções que são limitadas em quase todos os pontos, certo? Só que ele quocientado por essa relação de equivalência que a gente definiu aqui. Então, vamos lá, vamos ver aqui que essa função, né, é uma norma em L infinito. Agora, esse L infinito aqui é o espaço quociente. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é mostrar que isso... Bem, a gente já sabe que é maior ou igual a zero, né, porque é o ínfimo de quantidades que são positivas. Então, o que eu tenho que ver agora é que a norma da função zero é zero. Então, não vai ser simplesmente a norma da função zero. É a norma de uma função que seja zero QTP.
né? Porque eu estou identificando essas coisas aqui, coisas que são idênticas em quase todos os pontos, a gente está considerando como se fossem, certo, iguais, certo? Então, nesse caso, o módulo de f de x é igual a zero em quase todos os pontos. Portanto, qualquer constante positiva que a gente pegar vai satisfazer isso aqui. O módulo de f de x é menor ou igual a qualquer coisa positiva. Por quê? Porque é zero. Isso quer dizer que o ínfimo desse conjunto é zero, tá certo? Então, a norma de f em L infinito é zero. Tá? Então, a norma de uma função que é zero em quase todos os pontos é zero. Reciprocamente, digamos que a norma de uma função em L infinito é zero. Nesse caso, de acordo com essa proposição que a gente acabou de demonstrar, a gente sabe que o módulo de f de x é menor ou igual à norma de f em L infinito, que é zero, em quase todos os pontos, certo? Portanto, f, o módulo de f, né, é zero em quase todos os pontos. Daí f é zero em quase todos os pontos, certo? F é zero QTP, ou seja, f é zero, do ponto de vista do espaço quociente, certo? Agora, a gente tem que demonstrar que a norma de lambda vezes f em L infinito é igual a módulo de lambda vezes norma de f em L infinito. Então, aqui eu estou supondo que lambda é real, certo? E que a f pertence a L infinito. Então, vamos ver, certo? Inicialmente, repara aqui, se eu faço módulo de lambda vezes f de x, isso aí é a mesma coisa que módulo de lambda vezes, certo? Vezes módulo de f de x. Mas módulo de f de x é menor ou igual, tá? A norma de f em L infinito em quase todos os pontos. Como isso aqui vale em quase todos os pontos, segue que o ínfimo das constantes que satisfazem isso é menor ou igual que esse valor. Só que o ínfimo é quem? É a norma de lambda f em L infinito. Então, norma de lambda f em L infinito é menor ou igual que módulo de lambda vezes norma de f em L infinito. Segunda parte é o quê? É mostrar a outra desigualdade. E agora a gente quer mostrar aqui módulo de lambda vezes norma de f em L infinito é menor ou igual que norma de lambda f em L infinito. Repara o seguinte, essa parte aqui é maior ou igual a zero. Se o lambda for zero, essa parte aqui é zero, então não tenho o que mostrar. Então a gente pode supor que o lambda é diferente de zero, porque se for zero é óbvio, certo? Nesse caso, repara no seguinte, eu sei que módulo de lambda vezes módulo de f de x, aí é a mesma coisa que módulo de lambda vezes f de x, certo? E isso aqui é menor ou igual que norma de lambda f em L infinito em quase todos os pontos. Daí, o que é que segue? Segue que, se eu passo esse módulo de lambda lá para o outro lado, eu posso fazer isso porque o lambda não é zero, aí eu vou ter que o módulo de f de x, certo? É menor ou igual a norma de lambda f em L infinito sobre o módulo de lambda, beleza? Sendo que isso aqui vale em quase todos os pontos. O que é que isso significa, então? Significa que a norma de f em L infinito é menor ou igual do que o que a gente tem do lado direito. Vamos continuar aqui. Então, módulo de f em L infinito é menor ou igual a módulo de lambda f em L infinito sobre módulo de lambda. Joga o módulo de lambda lá para o outro lado, a gente chega a módulo de lambda vezes norma de f em L infinito é menor ou igual que norma de lambda f em L infinito, que era o que a gente queria, né? Era o que estava faltando ainda demonstrar. A gente queria ver se isso aqui era verdade. Tá? Então, a última coisa que falta mostrar aqui é a desigualdade triangular, certo? Então, digamos que eu tenha f e g em L infinito, certo? Então, módulo de f de x mais g de x, pela desigualdade triangular nos reais, isso é menor ou igual a módulo de f de x mais módulo de g de x, certo? Sendo que, em quase todos os pontos, isso aqui é menor ou igual que a norma de f em L infinito. Isso aqui é menor ou igual que a norma de g em L infinito, certo?
Como isso aqui vale em quase todos os pontos, segue que a norma de f mais g em L infinito é menor ou igual que a soma das normas. Então, a desigualdade triangular também segue verdadeira. Ok? Então, é uma norma. E para a gente finalizar essa aula, tá? Essa aula vai ser mais curta, que finaliza essa parte de introdução aos espaços LP. A partir da próxima aula, a gente começa a falar sobre propriedades desses espaços. A gente vai falar sobre quais espaços são espaços separáveis, quais são reflexivos, certo? Quem que é o dual desses espaços, beleza? Então, a gente vai ter resultados um pouco mais densos a partir da próxima aula. Então, vamos para esse teorema aqui e vamos mostrar que L infinito, munido dessa norma aí, é um espaço de Banach. Certo? Então, L infinito, com a norma que a gente definiu, é um espaço completo. É Banach. Vamos para a demonstração. Então, a gente tem que mostrar que toda sequência de Cauchy em L infinito, nessa norma, é convergente. Certo? Então, seja Fn sequência de Cauchy em L infinito. Bem, nesse caso, a gente sabe que, dado K natural, certo? Natural, existe um NK, certo? Natural também, tal que a gente sabe que norma de Fn menos Fm, a norma em L infinito, é menor do que 1 sobre K, beleza? Se N e M forem maiores ou iguais a NK, certo? Bem, pelo que a gente viu aqui atrás, ó, de acordo com essa proposição, aí a gente sabe que a gente pode escrever, certo, que o módulo de Fn de x, certo, menos Fm de x, é menor ou igual a isso aqui, beleza? Portanto, é menor do que 1 sobre k também, se n e m forem maiores ou iguais a nk. E isso vale em quase todos os pontos, beleza? Ou seja, para cada k, então assim, para cada k natural, existe um conjunto EK, certo? Mensurável, bem parecido com a demonstração que a gente fez ainda agora, né? Tal que vale isso aqui, tá? Módulo de Fn de x menos Fm de x menor do que 1 sobre k. Então, se n e m forem maiores ou iguais a nk, certo? E se o x não pertencer ao EK, beleza? Então, esse EK aí tem medida nula. Então, tal que a medida de EK é zero e vale isso aqui, beleza? Bem, então vamos fazer aqui o seguinte, ó. Vamos definir E, de novo, como sendo a união de todos os EKs, certo? Então, união de K igual a 1 até infinito de EK. Logo, a medida de E é zero, certo? A medida de E é zero. Assim, pessoal, se o x não estiver em E, temos, né, que o x não está em nenhum EK. Portanto, isso aqui vale para todos os Ks, certo? Se n e m forem maiores ou iguais a nk. Então, módulo de Fn de x, certo? Menos Fm de x é menor do que 1 sobre k, beleza? Se n e m forem maiores ou iguais a nk, ok? Então, o que é que isso significa? Significa que se o x não estiver em E, Fn de x é uma sequência de Cauchy, em R, certo?
Então vamos escrever isso aqui. Portanto, se x não estiver em E, fn de x é de Cauchy. É de Cauchy em R. Portanto, convergente. Certo? Então a gente vai definir uma função f de x em R da seguinte forma. A gente vai escrever f de x como sendo o limite, quando n tende a infinito, de fn de x, certo? Se o x não estiver em E, beleza? E se o x estiver em E, aí a gente define como sendo zero, por exemplo. Certo? A gente define desse jeito. Daí, f é mensurável. E o objetivo da gente agora é mostrar que, bem, f está em L infinito e que Fn vai convergir para f na norma de L infinito, tá? Beleza. Então, primeiro vamos mostrar que f está em L infinito. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai escolher x que não esteja em E, tá certo? E vamos fazer aqui ó, com que o m tenda a infinito. Então, se x não está em E, faça m tender a infinito aqui nessa desigualdade e vamos chamar ela é, de estrela, por exemplo. Então, o que a gente obtém, tá, é que módulo de fn de x menos f de x é menor ou igual a 1 sobre k, certo? Se n for maior ou igual a nk. Beleza? Ou seja, daqui a gente está vendo ó, que a função fn menos f é limitada em quase todo ponto, porque isso aqui só não ocorre em um conjunto de medida nula, certo? Ou seja, fn menos f pertence a L infinito. fnk, por exemplo, certo? fnk. Bem, como eu sei que fnk está em L infinito, então eu posso perceber que f, tá, vai ser quem? Vai ser fnk menos fnk menos f. Então essa aqui está em L infinito, essa aqui também está. Então isso aqui está em L infinito. Beleza? Então f pertence a L infinito. Certo? Da mesma forma, isso aqui vale em quase todos os pontos, né? E 1 sobre k, então, tem que ser maior ou igual que o ínfimo das constantes positivas, tais que módulo de fn de x menos f de x é menor ou igual a essa nossa constante. Então, a gente vai ficar com norma de fn menos f, certo? Em L infinito é menor ou igual a 1 sobre k, se n for maior ou igual a nk. Né? Daí segue que Fn converge para F. Beleza? Então, Fn converge para F em L infinito, completando a demonstração. Porque a gente acabou de ver que toda sequência de Cauchy em L infinito é necessariamente convergente e o limite dela também está em L infinito. Isso finaliza essa demonstração, finaliza esse vídeo de hoje também, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.